Vamos lá, pessoal. Já que reparti a aula aqui em dois, porque às vezes dá um problema, tem link aqui, ele acaba clicando no link e para de gravar. Mas vamos continuar aqui então, ponto 2 da aula, aula 2 lá, de lei especial, abuso de autoridade. Então aqui a gente estava dizendo que ele vai utilizar tanto o Código de Processo Penal como o juizado especial. Ele vai utilizar esses dois aqui para os procedimentos dessa lei, tá? Então vai correr aonde? Geralmente em primeira instância, justiça comum estadual, justiça comum federal, depende do interessado, né? Juizado especial criminal vai depender da quantidade de pena. Então por isso que eu digo que aqui estudando, quando a gente estuda ali processo penal, a gente vai falar sobre isso. Então aqui, primeiro, justiça comum estadual, justiça comum federal, e a depender da pena aqui, pode ser juizado especial, certo? Agora, se for um crime militar, ele vai ser julgado pela Justiça Militar da União ou Justiça Militar Estadual, vai depender do caso, tá? Se ele for por prerrogativa de função, ele vai ali para o Tribunal de Justiça, normalmente, sem problema nenhum. O interessante para a gente é isso aqui, nós vamos até perder um tempinho agora, ganhar um tempinho estudando quais são os crimes militares rapidamente, relembrando isso, mas aqui, vamos lá. A gente vai para o Código Penal Militar. O Código Penal Militar diz que são crimes militares em tempo de paz, aí é o artigo 9º, que foi alterado e trouxe assim o crime militar acabou sendo bastante coisa da competência da justiça militar. Então, consideram-se crimes militares, tá vendo? A gente tem inciso 1 e 2. Como é que você vai trabalhar eles? Ó, crimes de que trata este código, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Qualquer que seja o agente. O que ele está querendo dizer aqui? Se o crime está previsto somente no Código Penal Militar, você não encontra ele em outro lugar. Você só encontra ele no Código Penal Militar. Então, quando as pessoas praticam ele, não importa se é militar ou se é um civil. Ele estava previsto aonde? Só no Código Penal Militar. Você só encontra aquele crime no Código Penal Militar. Então é um crime militar, certo? Esse é o primeiro ponto. Ou seja, encontra-se o crime tipificado somente no Código Penal Militar, é um crime militar. Não importa que quem praticou foi um militar ou um civil. Por isso que ele diz aqui no inciso 1, ó, crimes de que trata este código, ou seja, naquele, que é o Código Penal Militar, qualquer que seja o agente, militar ou civil, certo? Aí aqui nós vamos para o outro, aqui que dá, né, que abrangiu mais aqui as coisas. Vamos lá. Crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal. Ou seja, temos aí previsto na legislação penal comum, mesmo que ele não esteja previsto no Código Penal Militar, mas ele estava previsto na legislação penal comum. Aí sim, ele estava previsto na comum, ele é um crime que não é militar. Quando que ele vai passar a ser militar? Aí ele vai trazer as condições. Entendeu isso? O crime está previsto só no Código Penal Militar. Se ele está previsto só no Código Penal Militar, é um crime militar, independente de quem pratique. Agora, se eu estou falando que eu vou trazer para a esfera militar vários outros crimes que nem estavam previstos no Código Penal Militar, eu vou ter que te dizer quando que aquele crime que está previsto em outro código vai então se tornar um crime militar. Beleza? E aí ele vem trazendo aqui, ó, quando ele é praticado por militar da ativa contra militar da mesma situação. Ou seja, militar da ativa contra militar da ativa. Militar contra militar. Ainda que seja um crime previsto em outro código, ele vai ser um crime militar. Por militar da ativa, ó, lugar sujeito à administração militar. Militar em serviço atuando em razão da função. Quando o cara está em serviço atuando em razão da função e comete um crime. Contra o patrimônio militar. Então aqui é ler. O que você vai ter que entender aqui? Eu vou te passar um esquema aqui para ver se facilita, mas o que você vai tentar entender aqui? Esse aqui é o crime militar próprio. Próprio por quê? É propriamente militar, ele estava previsto no Código Penal Militar, é próprio. Esse aqui é impróprio, porque ele não estava previsto inicialmente no Código Penal Militar, é impróprio. Depois é que ele, por algumas circunstâncias, que são essas aqui, ele se tornou um crime militar, certo? Aí aqui, ó, tentei desenhar para você tentar entender. É o seguinte, militar contra militar, tá vendo? Militar contra militar, não importa onde, qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar que ele esteja fora da instituição, é militar contra militar, da ativa tá ali, crime militar, certo? Agora, quando a gente tem aqui, ó, tá vendo? Militar é lugar sujeito à administração militar, ou seja, os quartéis. Militar em serviço, atuando em razão da função, ó, estava de serviço, ou atuando em razão da função, acampado, fazendo as coisas, enfim, estava de serviço. Contra o patrimônio, acampado contra o patrimônio, sob administração militar, enfim. Quando for esses locais aqui, e for o militar, você vai ver que, ó, por militar da ativa em lugar sujeito, por militar em serviço atuando, por militar contra o patrimônio.
em manobra quanto por militar. Só que você vai ver depois que o civil também, quando é contra esses aqui, ó, ele também pratica crime militar. Então, assim, é por militar ou por civil. Praticamente isso. Você vai ver na próxima página isso. Aí gravou isso. Ó, são crimes em outro código, mas é militar contra militar, não importa onde. É do militar ou do civil, mas é contra a instituição militar, contra alguém que estava de serviço, contra alguém em manobra, contra alguém isso. Vai ser o crime militar. Espero ter esclarecido. A aula não é sobre isso, mas aqui vale a pena lembrar para você não errar a questão aí de bobeira. Então aqui, ó, aqui é seguindo, depois você vai receber o slide, você vai baixar o slide, você lê, tá vendo? Que eu falei, ó, crime praticado por militar da reserva, reformado ou civil, contra o patrimônio, contra um lugar sujeito à administração, contra militar em formatura, ou seja, a mesma coisa lá, você vai vendo aqui, depois você lê com calma, certo? Esse aqui, que é interessante destacar, o parágrafo 1º, os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida, cometidos por militares contra civis, serão competência do tribunal do júri, ou seja, existem algumas exceções aqui na justiça Militar da União, ou seja, das Forças Armadas, em que a Justiça Militar da União, com alguns casos, vai julgar o crime de homicídio, ou seja, o crime doloso contra a vida, vai julgar, mas em regra a Justiça Estadual não julga crime doloso contra a vida. Então, cometidos por militar contra civil, será da competência do Tribunal do Júri, tá? Crime doloso contra a vida de civil, Justiça Militar não julga, nunca. Aí vai para o Tribunal do Júri, é um tribunal especial. Voltando então para a nossa lei de abuso de autoridade, certo? 3.869 de 2019. São efeitos da condenação. O cara foi condenado na lei de abuso de autoridade, ou seja, ele passou pelo processo e foi condenado. Quais são os efeitos? Isso aqui vai acontecer, tá? Ele foi condenado, isso aí vai ocorrer. O quê? Se torna certa a obrigação de indenizar o dano causado. Ele foi condenado, ele tem que indenizar o dano causado, certo? Isso é certo. Agora esses dois aqui, toma cuidado, porque ó, são efeitos da condenação, esse é certo. Foi condenado, tem que indenizar. Agora esse, ó, automático. Esse aqui, ó, inabilitação para o exercício do cargo, mandado à função de 1 a 5 anos, ou perda do cargo, ou seja, ele ficar inabilitado para exercer a função ou perda do cargo, pode acontecer? Pode, mas ele vai estar condicionado, ó, ao parágrafo único aqui que diz, ele está condicionado à ocorrência da reincidência. Ou seja, para ficar inabilitado de exercício do cargo ou função por esse período aí de 1 a 5 anos, ou perder o cargo, só se ele for reincidente específico aqui no crime de abuso de autoridade, tá? Condicionado de crime de abuso de autoridade, ó, reincidência específica. Ele tem que ser reincidente, não é reincidente em crime, é reincidente em crime de abuso de autoridade. Ele foi condenado uma vez e ele agora está sendo condenado de novo, pela segunda vez, reincidente. Aí sim ele pode sofrer essas duas aqui, ó, tá bom? E esses não são automáticos, o juiz vai ter que dizer, isso aqui é automático. As penas restritivas de direito substituir aqui pode acontecer, tá? Restritiva de direito vai substituir a privativa de liberdade. Quando? Aí vai ter o quê? Prestação de serviço à comunidade, à entidade, cuja suspensão do exercício do cargo ou função por um período de tempo ali, certo? Elas podem ser autônomas, só essa, ou ele pode as duas. É isso que ele quer dizer aqui. Como te disse, depois vale a pena ler toda a lei com calma, eu estou destacando para você e tornando mais fácil entender esses pontos aqui. Artigo 6º, 7º, 8º, 6º, 7º, 8º, aí você vai ter aqui, ó, permissões serão aplicadas, independente da sanção de natureza civil ou administrativa cabível. Aqui o que eu destaquei, ó, sobre a existência ou autoria do fato quando estas questões tenham sido decididas em juízo criminal, ou seja, a responsabilidade civil e administrativa são independentes. A gente já estudou sobre isso também. Uma independe da outra, civil, administrativa e penal. Você pode ser condenado em uma ou outra. Agora, se, ó, na criminal, não se pode mais questionar sobre a existência ou autoria de fato quando essa questão tenha sido decidida no juízo criminal. Se o criminal disse que existiu o fato, acabou. Isso não vai ser mais discutido. Ou disse que fulano não cometeu o crime, também acabou. Ou disse que fulano cometeu, também acabou. Certo? Quando ele deixa na dúvida, tudo bem. Agora, a existência do crime ou autoria decidiu, todas as outras vão seguir aquilo ali. Aí dentro daquilo elas vão ver se como que ele vai ser punido administrativamente, então, mas não pode mais discutir a existência ou a autoria se já foi decidido no juízo criminal. É isso que ele quer, por isso que eu destaquei em amarelo essas duas cores aí. Independente das sanções de natureza civil e administrativa, a gente já falou. Responsabilidade civil e administrativa são independentes, também falamos. Poderia mais questionar, falamos. Decisão do juízo criminal, falamos. Faz coisa julgada no âmbito civil.
Assim como no administrativo disciplinar, a sentença que reconheça ter sido o ato praticado em estado de necessidade também. O estado de necessidade, a justiça faz coisa julgada. Dá uma lida, tá? Administração de destino, para você entender. A gente não vai ficar perdendo tanto tempo em algumas coisas que, naturalmente, você lendo ali, você entende. Artigo 9º. Decretada medida privativa de liberdade, manifestamente de conformidade com as hipóteses legais. Ou seja, quem pode decretar medida privativa de liberdade em desconformidade com a hipótese legal? Ou seja, prender alguém. Isso aqui, quem vai ser responsável por esse crime é esse cara aqui que pode decretar a medida. Aqui é o delegado de polícia ou o juiz. Por quê? Levou pro... Na apostila eu acho que está dizendo que o promotor pode, mas o promotor ele não decreta a prisão de ninguém. Ele vai requerer, mas ele não decreta, certo? O policial também, eu vou explicar aquilo ali. Então, olha só, levou. Na delegacia, o delegado pode ser que converta em prisão ali, certo? Em flagrante. Aí depois o juiz, prisão preventiva, temporária, enfim, o que vai ser pedido. Então, essas duas pessoas, o delegado ou o juiz, eles podem estar prendendo alguém, ele pode estar a medida privativa de liberdade. E aí, nesse caso, eles são aqui as pessoas, o sujeito ativo desse crime, certo? O promotor, eu entendo que não, porque ele requer, ele não decreta, ele vai requerer. O juiz vai ter que autorizar aquela prisão que ele pediu. O policial, o que acontece? O policial ele pega realmente alguém na rua, mas aquilo ali não é uma prisão em flagrante. O flagrante só acontece, a prisão em flagrante só acontece quando o delegado, por isso que ele está aqui, vai lá e converte aquilo ali em flagrante realmente. Até aquele momento é uma chamada prisão-captura. Então, não seria o agente policial, o militar, pegando, levando para a delegacia. O delegado é que vai converter ali. Então, seria prisão-captura. Não entendo que ele também não pode ser sujeito ativo deste crime aqui, certo? Seguindo aqui, ó, artigo 1º, sempre lembrar que tem que ser para prejudicar, beneficiar, mero capricho, ou seja, se ele também decretou a prisão mas por descuido de outra coisa, ele pode cair em outro crime, não do abuso de autoridade. O abuso de autoridade, ele fez isso aqui, ele decretou a prisão em desconformidade com a hipótese legal, mas ele queria prejudicar o cara, ele queria beneficiar a ele mesmo, ele queria por mero capricho, satisfação. Tem que ter isso. Para ser abuso de autoridade, tem que ter prejudicar, beneficiar, capricho, satisfação, certo? Senão não é abuso de autoridade, é outra coisa. São aqueles elementos subjetivos especiais, não é crime de hermenêutica. A gente falou disso também. Então, o delegado e juiz pode ser aqui. Então, o delegado ele pode entender uma coisa, o juiz pode entender outra. Mas se não tinha isso aqui, não há crime de hermenêutica, não houve crime. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária. Então, aqui ele está determinando que é o juiz, a autoridade judiciária, quando deixa de relaxar a prisão, substituir, aí você lê. Tá bom? Então, não há pena de reclusão. Isso aqui é um bizu, tá? Não há pena de reclusão. Se alguma alternativa falar pena de reclusão, não tem pena de reclusão na lei de abuso de autoridade, tá? Reclusão não tem, é detenção, reclusão não tem. Pena de reclusão na abuso de autoridade. E aqui o especial, o que acontece? O ECA, ó. Criança. Quando isso acontece com criança e adolescente, existe uma previsão especial no ECA, que é o artigo 230, que é privar a criança ou adolescente de sua liberdade processal de sua apreensão. Ou seja, se existe uma lei especial no ECA, nós vamos aplicar a especial do ECA. Ele não vai responder por aqui, ele vai responder por aqui. Tá bom? Artigo 10. Decreta a condução coercitiva de testemunha ou investigado, ou seja, a condução coercitiva. A gente está falando aqui de decretar a condução coercitiva. O que você tem que entender? Ó? Código de Processo Penal. O que é? Está lá, 260. Se o acusado não atender à intimação, ou seja, tem que ter tido uma intimação, ele não atendeu à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que seja sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzir a sua presença. O que você tem que entender aqui? Para o interrogatório, está fora. Tá? Por quê? Porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, entende que você não pode conduzir coercitivamente alguém para o interrogatório. O interrogatório, não. Agora, se for para reconhecimento, pode, porque aí não é um ato dele, é um ato de outra pessoa. A gente já falou isso, se eu não me engano, em alguma aula, não sei se deve ter sido processo. Mas, enfim, para o interrogatório está fora, o restante ele pode ser conduzido coercitivamente, desde que não seja ele que tenha a praticar nenhuma ação. Testemunha ou investigado. Olha que a lei de abuso de autoridade diz que é abuso de autoridade contra testemunha e investigado, certo? A vítima, não. Ele não traz a vítima aqui. Então, conduziu coercitivamente a vítima pode ser outro crime. Mas abuso de autoridade não, porque não está previsto. Tá bom? Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante. Ou seja, quem é que deixa de comunicar prisão em flagrante? É o delegado de polícia, certo?
Ele deixou de cruzar, então tá aqui o que acontece. Prisão em flagrante. Deixar o crime, deixar crime omissivo. É omissão. Então não cabe nem tentativa. Ou ele deixou ou ele não deixou. Se ele deixou, ele já praticou o crime. Certo? Não tem tentativa, é isso que eu quis dizer aqui. Atenção, por falta de previsão legal, não configura crime. Ou seja, você vê que é prisão em flagrante. Não configura crime deixar de comunicar, não se configura crime da lei de abuso de autoridade. Deixar de comunicar a prisão do devedor de pensão alimentícia. Porque não é essa aqui. Deixar de comunicar a internação do ato infracional. Porque não é essa aqui. Certo? Na lei de abuso de autoridade, então não poderia ser. Aqui ele fala as outras prisão em flagrante, temporária, a sua família ou a pessoa deixar de comunicar também, deixar de entregar ao preso a nota de culpa, e por aí vai, prolongar a execução da pena privativa de liberdade, certo? Aí nós temos o artigo 15, tem um outro aqui, né? Aqui ficou fora do coisa, vamos lá. Artigo 13, constranger o preso ou detento. Preso ou detento não tem diferença, tá? Mas para quem faz a diferença, preso foi preso e tem um decreto contra ele, o juiz mandou prender já, e tudo detento seria aquele que o policial militar pegou, está preso na prisão captura, está detido até a delegacia. Então preso detento seria isso, mas qualquer um dos dois. Mediante violência ou grave ameaça, redução de sua capacidade e resistência a exibir-se, ou seja, tem que ter isso aqui, ó, exibir o corpo e tal, mas mediante violência ou grave ameaça. E com aquelas hipóteses que a gente já viu no primeiro, querendo prejudicar, querendo se beneficiar, por mero prazer, enfim. Se isso aqui, aí sim, abuso de autoridade, certo? Constranger a depor, sob ameaça de prisão. Ó, se você não falar, eu vou te prender. Quem? Essas pessoas aqui, ó, que devem guardar segredo de justiça, o cara não tem que falar, ele tem isso resguardado pela profissão dele, e o cara fala, ó, se você não falar, eu vou te prender, isso aqui ele está praticando o artigo 15 da abuso de autoridade, sabe? Essas pessoas é o advogado, o psicólogo, o médico, e por aí vai. A pessoa que tem o dever de guardar segredo, ele não pode ser obrigado a depor, e aí você vai lá e ameaça o cara ainda. Pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, ou seja, o cara falou, não quero, e você continua no interrogatório, o crime. Optado por assistir por advogado ou defensor para o interrogatório, tem que esperar o advogado ou defensor para continuar. E aqui tem a tal da violência institucional, ou seja, submeter a vítima, o cara já foi vítima de alguma coisa, de infração penal, ou a testemunha, tá? De crime violento. O que você tem que dizer é o seguinte, a violência institucional é quando você faz a vítima de infração penal reviver alguma coisa, situação de violência, outra situação de pensão, enfim. E a testemunha? A testemunha é só de crimes violentos, não é de qualquer infração penal. Infração penal a gente já estudou em aula de penal, que é crime, crime de menor potencial ofensivo, que é contravenção penal, crime, é gênero. Então qualquer infração penal, vítima de qualquer infração penal, se for revitimizada ali, tudo violência institucional. E a testemunha também, mas a testemunha tem que ser de crime violento, por isso que são de coisas diferentes. Não é testemunha de qualquer infração penal que vai poder ser aqui no abuso de autoridade. Tem que ser testemunha de crime violento. Deixar de identificar ou identificar falsamente ao preso, ou seja, um omissivo de novo, ó, deixar de. Por que isso aqui? Durante a captura você tem que se identificar, tem que dizer quem é, não pode ser falso nem nada. Por quê? Ó, durante o interrogatório também. Porque o Estado ele sempre tem que atuar de boa fé. Você nunca pensa que não é correto pensar que o Estado vai estar atuando maliciosamente. Então, é por isso. Então, faz parte, tem que se identificar. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período ou repouso noturno, salvo capturado em flagrante. Ó, interrogatório policial, ele botou essa palavra policial, não botou só interrogatório. Então entende-se que é o delegado de polícia ou dentro da esfera militar, né, quem é responsável por fazer esse interrogatório, durante o período ali que é repouso noturno. Não pode fazer interrogatório naquele caso, salvo se for em flagrante delito. Se for em flagrante delito, aí vai poder fazer mesmo naquele horário, tá? Porque tem um salvo ali. Fora isso, não pode, tem que esperar fazer esse interrogatório em outro momento. Ali, como ele usou a palavra interrogatório policial, entende-se que não vai fazer analogia em Malamparte, ou seja, o Ministério Público, quando ele tem lá o PIC dele, né, procedimento investigatório criminal, ele não é interrogatório, é um interrogatório, mas não é um interrogatório policial. Então, ele não vai incorrer nesse crime aqui de abuso de autoridade. No repouso noturno. Pode ser que tenha outro? Pode, mas aqui não. No abuso noturno, porque ele foi específico, interrogatório policial.
Impedir ou retratar injustificadamente o dever de preso à autoridade, enfim, leia. Artigo 20 também, 22 aqui, tá? Não vamos perder tempo lendo, que é só ler, que a gente vai entender. Ó, reservar a prisão com o seu advogado, enfim. Bem tranquilo aqui. Aqui está falando de violação de domicílio, certo? Tá, ok. Invadir ou tentar clandestinamente ou astuciosamente. Clandestinamente, ele está dizendo que você entrou sem o cara ver no domicílio dele e está lá escondido. E astuciosamente, você enganou ele por alguma coisa, fez ele acreditar que ele tem o dever de deixar você entrar. Isso é astuciosamente. Então, qualquer um desses é invadir a violação de domicílio. Se você usou astuciosamente, lembra, o Estado sempre age de boa fé. Então, se você agiu de meios artifícios ali astuciosos para poder entrar, fazendo ele acreditar que ele tinha que deixar, então também entra no crime. Mediante violência ou grave ameaça, coagir alguém mediante violência a franquear acesso ao imóvel, né? São esses aqui já são, imagina se você está corrigindo. Enfim. Mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 e isso aqui, cara, toma cuidado que é o seguinte. Para ser crime de abuso de autoridade, tem que ser, você fez isso aqui após esse horário. Lembrando de novo, para bater mesmo na tecla, para prejudicar alguém, para se beneficiar por mero prazer, tem que ter aquele ânimo ali, aquele dólar específico, e aqui, dentro desse horário, vai ser abuso de autoridade. O que não quer dizer que isso aqui diz que agora você pode fazer a partir das 5, não. Para mandado de busca e apreensão, a gente sabe que tem um conceito de dia, aí tem divergência qual seja de dia, seja de 6 às 18, dos primeiros raios de sol até o último raio de sol, aquilo continua permanecendo. Essa coisa aqui, desse horário, foi apenas para tipificar o crime de abuso de autoridade, tá? Então, de 21 mais 5. 23. Modalidade especial de fraude processual. Existe uma fraude processual fora e aqui tem outra, certo? Ó, Código de Processo Penal tem. Você vai ter o slide depois, leia. O 24, 25, violação de direito material. Isso aqui eu botei só para se lembrar. Ó, proceder à obtenção de prova em procedimento investigatório por meio manifestamente ilícito. Quando ele diz ilícito, é violação de direito material, porque prova ilegítima é violação de direito processual. Isso a gente tem na aula de processual. Isso aqui vale a pena só comentar para fazer uma revisão. Artigo 27, 28, 29, 30, aí você vai ler, tá? 32, 33 também não tinha nada para destacar ali. A aula, um pouco, como eu disse, é bem maçante, bem tenso ali. Alguns fiz um apanhado geral, destaquei o que você precisava. Agora, com esse material, com essa coisa toda destacada, você vai pegar, vai ler a lei com calma e vai estudar, tá bom? Espero que tenham gostado e quem puder, lembrando que é importante, faz aquela contribuição, tá? Essas aulas aqui são a parte, a gente gasta um tempo aqui para fazer, tanto tempo quanto um gasto até de investimento. Vocês veem aí que tem um site hospedado, bem montado, para que você tenha toda facilidade aí em encontrar o material, possa se organizar legal, fora o tempo que tem de estudar, montar todo esse material. Então é importante, faz aí essa tua contribuição, tá bom? Um abraço.